O vídeo mais esperado do canal. Eu entendo o que é você não saber como que você vai estudar, ou sentir que você estuda e não tá conseguindo ir bem nas provas, não tá sentindo que tá conseguindo ir bem. Eu sei, eu entendo. Meu primeiro ano foi muito isso. Eu mudei muitas vezes os meus métodos de estudo e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo quais formas que eu encontrei para mim e também mostrar o que eu levei em considerações durante essas mudanças para chegar no método que eu tô agora, para você chegar no método que vai ser melhor para você. A gente sabe que a faculdade, tipo, é seu curricular, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para estudar, parece que não tem tempo. Você não tem tempo de estudar às vezes, e o melhor método pode te ajudar nisso, porque vai te economizar muito tempo com seus estudos. Consequentemente, você consegue fazer mais coisas, e isso é uma coisa que eu vou levar muito em conta e eu vou contar mais pra frente. Mas enfim, é isso. Fique nesse vídeo que vai ser muito proveitoso para você. Oi, para quem não me conhece, eu sou Ana Lê, sou estudante de medicina e eu compartilho dicas e rotinas do vestibular e da faculdade aqui na Rede Vizinha. Então, se você ainda não me acompanha, vai lá, esse aqui é o meu Instagram e vamos lá. A primeira coisa que eu acho que você deve pensar, oh meu Deus, isso aqui não parou. A primeira coisa que eu acho que você deve pensar quando você começar a procurar seus métodos de estudo na faculdade é você saber qual que é o seu objetivo com isso. Por quê? Ah, Ana, meu objetivo é tirar nota nas provas. Ok. Mas é uma diferença muito grande, por exemplo, de você querer tirar um 6 e tirar um 10. Uma diferença muito grande. De você estar focado, por exemplo, no meu segundo ano, eu estava mais focada em manter minha média, então eu queria uma média boa, 8, 9 ali, mas focar muito em extracurricular. Por quê? Eu pretendo fazer isso em outro vídeo, falando como que foi minha organização, como está sendo questão de extracurricular, mas em geral, os anos que são matérias mais básicas, mais focado para eu ir atrás de extracurriculares também. Então, meu foco nesse período era manter minha média boa, eu adquiri o conhecimento, mas não precisava, tipo, decorar todos os detalhes a longa data, apenas para a prova. Então, eu queria ali manter minha média, ter tempo para fazer outras coisas. Então, meu estudo foi focado em eu estudar no menor tempo possível para que eu tirasse as melhores notas e gravasse o essencial apenas para longa data. Agora, no ciclo clínico está diferente. O meu foco é que eu consiga gravar essas coisas, tirarem boas notas, até melhores, e que eu consiga aprender esse conteúdo e, além dele, gravando para aluno, porque daí eu tenho noção que eu vou precisar deles mais para frente. Então, ali para residência ou para minha prática clínica. Você tem que estar preocupado com a sua formação. Então, tipo assim, nos 2 primeiros anos, para mim, né? Ai, eu tô abrindo parênteses muito grande, mas assim, nos 2 primeiros anos, meu foco da minha formação era esses extras curriculares, mas sem deixar de lado os estudos. Agora, no segundo, no terceiro e no quarto ano, pretende ser outros. Então, tá. Qual que é o seu objetivo? Porque o seu estudo pode mudar dependendo do seu objetivo. Eu vou explicar mais pra frente como meu estudo mudou. Mas sem se entenderam como os meus objetivos mudaram. Tá. A segunda coisa que você tem que ver é como você aproveita mais a aula. Porque assim, ali é um tempo que você vai ter que estar de qualquer jeito. Faltas, infelizmente, eu queria faltar mais em algumas matérias, mas assim, não dá. Então, como que você vai aproveitar melhor o seu tempo naquelas aulas? Uma coisa, aulas boas, eu utilizo muito para tentar aprender todo o conteúdo ali e fazer associações. Então, antes eu tentava copiar e etc. Mas eu vi que eu acabava perdendo a explicação, preocupada em copiar, deixar minhas anotações mais bonitas. Então, eu acabei deixando isso. Optei por comprar o iPad, que por acaso desligou de novo. Mas enfim, eu comprei o iPad, nele eu já anoto em cima dos slides quando possível. Isso me ajuda muito, porque eu consigo focar minha atenção e eu sou muito boa em decorar quando eu presto muita atenção em algo. Então, quando eu vou estudar e eu consigo lembrar da explicação, o que fez sentido ali, eu completar o slide com a associação que a professora deu, com o exemplo, ajuda muito a gravar aquela matéria. Então, uma coisa que eu errei muito foi tentar, nesse momento, copiar ou digitar do que o professor fala.
E eu sentia que depois, às vezes até não acabava fazendo sentido, porque eu não consegui gravar isso na hora. Ou eu perdi uma explicação importante preocupada com isso. Então, vai muito de você. Qual que é a melhor forma de você aproveitar a aula? Ah, se a aula não é muito boa, o que eu prefiro? Eu prefiro assistir uma videoaula, ver o tema antes da aula, quando possível, porque daí eu só chego lá e às vezes o professor não é muito bom para você entender o conteúdo, mas se você já entendeu, você consegue ali tirar suas dúvidas e tal. Então isso é muito bom. Tem aulas que realmente, cara, o professor não é bom, você não tem interesse na matéria, ou às vezes é muito fácil, o que eu procuro fazer? E eu fico assistindo outra coisa ali, ou fazendo outra coisa. Eu faço muitos flashcards às vezes. Então, assim, eu entendi o que o professor falou, então eu volto e fico fazendo minhas coisas ali. É a forma que eu achei de aproveitar aquele momento da aula. Vamos estudar em casa. Então, eu vou deixar aqui o jeito que eu faço o estudo do dia. O que é o estudo do dia? Tem um professor, e o meu pai falou dele no vídeo que eu fiz com ele, Dia dos Pais, que meu pai fala dicas de estudo que ele me dava quando eu era pequena. Se você quiser, tá aqui no canal, vou deixar o link embaixo. Mas assim, estudos, eles devem ser para longo prazo, você não deve estudar só para prova. Uma coisa que me ajuda muito a decorar a longo prazo, não perder toda essa explicação que eu entendi, todas as anotações que eu fiz, e não deixar esse conteúdo acumular, porque eu tenho certeza que você já chegou, estudou ali, prestou atenção nas aulas, só que chegou perto da prova, que era tipo 1 ou 2 meses depois, você não lembrava mais o que você tinha anotado. Isso já aconteceu comigo. E então eu tinha que estudar e entender tudo de novo. Então, para evitar essa perda de tempo, porque você vai ter que estudar 2 vezes a mesma coisa, o que eu faço? No mesmo dia, eu tento já revisar a matéria. Seja, como quando eu faço anotação em slide, eu passo as coisas para o computador. Então, eu digito de forma de perguntas, isso vai ficar depois, mas eu digito o que eu preciso ali, completo com o que a professora falou, faço essas assimilações. Quanto a tempo também, essa é uma ideia muito boa, se você já faz tipo, as anotações ali, mas você ir escrevendo no papel tudo que você lembra da matéria. Eu lembro que eu não vou lembrar alguma coisa, mas eu lembro tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu olho nas minhas anotações da aula. O que faltou? O que eu não pus? O que eu não lembrei na hora? Então aí eu vou completando e vai fazendo isso no mesmo dia. Por quê? Porque me ajudava, principalmente, por exemplo, em anatomia. Aí eu escrevia todas as artérias, fazia o desenho bem porcamente, assim, não precisa fazer bonito, eu vou jogar isso depois. Não é algo que vai ficar. Minhas anotações que vão ficar, essas que estão no PC. É só para eu lembrar, sabe? Eu fazer o meu cérebro uma revisão ativa no mesmo dia para aquele conteúdo consolidar. Então, funciona muito para mim, porque daí eu não sinto a necessidade de estudar tudo novamente perto da prova. Tá, a quarta coisa que você deve pensar é como você vai fazer as suas anotações. Você vai usar o Word, você vai usar o Notion. Eu usei muito o Notion, mas eu encontrei o Remnotes. E é um aplicativo que é como se fosse o Notion, só que ele faz flashcards. Então, o que eu mais gostava de usar no Notion é aquela opção toggle, que é das flechinhas. Por quê? Porque eu fazia uma pergunta e embaixo colocava as flechinhas. E daí eu fazia como se fosse uma revisão ativa mesmo, tentava lembrar. O Notes, ele faz isso como se fosse flashcards. E ele também faz a mesma coisa que o Anki, sabe? Tipo, flashcards diário, com revisões passadas, com base nessas flechinhas. Então, tipo assim, cada pergunta que você faz, você tem lá as opções e daí ele vai te dando isso como um flashcard. Enfim, eu acho maravilhoso. Tem vídeo no meu Instagram também falando como que eu uso ele. E essa é a forma que eu achei melhor para mim. Por quê? Tem muito a ver com como que eu quero estudar agora. Então, eu usava muito Notion no primeiro e segundo ano, que como eu falei, minha necessidade era mais de estudar ali para prova, esses detalhinhos para prova. Agora, no ciclo clínico, meu foco está sendo estudar a longo prazo. E para eu estudar a longo prazo, para eu decorar as coisas a longo prazo, não é o meu estudo diário, meu estudo para a prova que vai me fazer lembrar dos detalhes. Então, esses flashcards, diariamente eu estou tentando fazer pelo menos uns 50 cards
para manter essa revisão ativa, para que eu não esqueça completamente os conteúdos, para que, tipo assim, daqui uns 6 meses, eu consiga ver um caso clínico e fazer a associação com o que eu já vi. Entenderam essa parte de revisão, de anotação, etc. Outra coisa que eu acho legal de vocês entenderem é se eu estudo perto da prova. Porque assim, o que eu tô falando tudo é antes da prova. E perto da prova, vocês já pensaram como vocês vão fazer? Porque assim, o meu estudo perto da prova é muito focado em eu decorar o que o professor quer, né? Porque nem sempre o que o professor quer é o importante para você levar para a vida. Por exemplo, no ciclo básico, matérias que nem sempre são coerentes, no ciclo clínico também. Então, assim, o meu estudo perto da prova é muito focado, assim, em pegar os slides e escrever os pontos importantes no papel e fazer esses flashcards. Então, matérias que eu tenho mais facilidades, eu só faço os flashcards e reviso. E quando eu quero dar uma estudada a mais, eu faço a mesma coisa que eu faço no estudo diário. Então, eu vou escrevendo. Por exemplo, tem prova de infecto na terça. Quais sintomas da dengue? Quais sinais de alarme? E eu vou escrevendo tudo que eu lembro e depois eu pego as anotações e só vejo para completar o que eu não lembro. E porque isso serve tanto para me testar quanto para fazer eu relembrar e cuidar com o que eu tinha esquecido. Então, esse é o meu método de estudo perto da prova. É eu realmente pegar os slides e decorar detalhe por detalhe, escrevendo o que eu acho importante, escrevendo algumas coisas que podem cair. Por exemplo, tive prova de técnica cirúrgica na segunda. Então, eu escrevi, por exemplo, quais as complicações do acesso venoso? Então, eu ia revisando isso. E por aí foi. Então, assim, é essa dica que eu dou. Sempre você pensar, qual que é o objetivo? Pô, se eu quero tirar boa nota, eu tenho que pensar no que o professor vai cobrar. Então, os meus estudos têm que ser voltados para isso. Agora, umas dicas extras que eu vou dar para vocês. Vendo que vocês já entenderam qual que é o objetivo, como que vocês vão fazer para estudar perto da prova, como vocês vão fazer para fazer anotações, entender melhor as aulas. Vocês entenderem você entender que a faculdade não deve ser um momento de bitolação total. Então, eu gosto muito de estudar, sou muito estudiosa, mas eu tô no terceiro ano e eu posso falar que eu nunca deixei de fazer algo para ficar estudando loucamente. Eu treinei todos os dias, não tava doente e tal, mas nunca deixei de treinar por conta de prova, nunca deixei de ir aniversário de amigo. Sempre levei isso como um dever, mas com muita leveza, sabe? Então, assim, fui em busca dos meus extracurriculares, fiz grande parte deles. Quero falar, mas depois é assunto para outro momento. E consegui, eu acho que equilibrar isso, tanto por sempre buscar novas formas de estudar para que eu pudesse estudar assim com mais qualidade em menos tempo possível. Porque vocês vão ver, a faculdade é um momento de guerra contra o tempo. Então você tem muitas coisas para fazer, você quer fazer muitas coisas, você tem muitas coisas para estudar. Então essa qualidade e velocidade foi muito importante para mim. Mesmo que às vezes, gente, eu tô falando isso, eu tive notas boas. Então, assim, no primeiro ano que eu tava aprendendo a estudar, não tanto, mas pro final do primeiro ano subiram bastante, porque eu já peguei esse ritmo. No segundo ano, como eu falei, eu me esforçava demais lá no laboratório, tinha minha iniciação científica que tomava bastante tempo, mas eu consegui terminar o ano com média mais que 9, 5 lá, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sempre fui contra colar. Nem sempre as notas na faculdade vão referenciar o que você sabe. Então, tem que entender que você deve estar estudando para a sua formação e não para tirar nota. Claro que as notas na faculdade são importantes, pensando ali em ENAR e etc. Mas elas não devem ser tudo. Você deve tentar equilibrar isso e não ficar com essa titulação, porque no final, tem importância, sabe? Você tá indo na sua formação, você tem que estar preocupado em estudar para sua formação. Nota é importante? Sim, mas o quanto que ela vale? Então, eu tenho procurado equilibrar isso
até porque agora no terceiro ano a gente tá tendo até que bastante provas, mas eu tô levando elas com muita leveza. E tô muito feliz, porque, cara, fez uma prova, tá bom. Não, às vezes eu passei mal, eu passei muito mal. Eu entendi que tudo bem eu tirasse talvez um 8 ou não tirasse o meu 9 que eu queria naquelas provas, porque eu não estava bem. Então, vai muito disso. Você entender que nem sempre você vai estar tudo bem e nem sempre o que você sabe vai refletir sobre a prova. Mas no final a conta, ela vai mostrar isso, sabe? O seu esforço ao longo dos anos vai fechar alguma conta. E é isso que eu acredito, pelo menos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, esse vídeo é para você ajudar você a fechar essa conta da melhor forma possível, economizando tempo, porque a gente sabe que tempo na faculdade é uma coisa escassa. E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, não pirem e estudem da melhor forma possível, porque os seus futuros pacientes merecem isso, ou qualquer outro curso que você esteja fazendo. Beijos e até a próxima. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, gente, compartilhe com os amigos da sala de vocês. Não esqueçam comentarem aqui quais os temas que vocês querem, se vocês gostaram do vídeo, quais as dúvidas que ficaram. É sempre bom receber um feedback aqui. E não esqueçam de me seguir no Instagram, viu? Beijos!